aí, pessoal, questão de número 47 do capítulo 10 de Fundamentos de Física. Eu me confundi, eu achei que o tópico de torque só tinha duas questões, mas tem mais, né? E essa é uma delas, né? A terceira, se eu não me engano. Então, nós temos o seguinte. O corpo da figura pode girar em torno de um eixo perpendicular ao papel, passando por O. Então, está ali, né? Nosso ponto O, onde se encontra o eixo de rotação perpendicular a esse objeto aqui. E duas forças atuam sobre ele, como mostra a figura. Então, nós temos, se R1 é 1,3 metros e R2, 2,15 metros, as forças 1 e 2, 4,20 newtons e 4,90 newtons. Os ângulos das forças em relação aos eixos R são 75 graus e 60 graus, respectivamente. Qual é o torque resultante em relação ao eixo? Então, o torque resultante pode ser atribuído assim como a gente faz a força resultante de Newton, né? Então, o torque resultante é a soma de todos os torques envolvidos na rotação desse objeto. Então, nós temos o torque 1 mais o torque 2. Então, vamos definir aqui como sendo o sentido anti-horário, o sentido positivo do giro, né, como sendo positivo, e o sentido horário do giro como sendo o sentido negativo, para poder ficar aqui as grandezas ficarem relacionadas de forma adequada. Você pode também definir o contrário, né? Então, nós temos o seguinte. O torque 1 vai ser a força 1 vezes R vezes o seno do ângulo entre a força atribuída. Porque lembre-se, quando a gente faz isso, né, F1 seno de θ, é porque nós estamos medindo a componente x dessa força aqui. É porque lembre-se que o torque é o raio do braço de alavanca de um objeto vezes a força perpendicular a ele. Só que veja que F1 e F2 não está perpendicular, mas podemos fazer a decomposição das forças desses vetores, né? Então, você teria aqui uma componente aqui, ó, que seria o cateto oposto ao ângulo dessa força e dessa força. Então, nós temos que o módulo seria, perdão, essa componente seria o módulo da força vezes o seno do ângulo que essa força faz com o eixo, né? Então, tá aqui. Esse cara aqui é F1 seno do ângulo. E esse cara aqui é F2 seno do ângulo. E aí fica assim a nossa expressão geral. Toda vez que você vê isso, você aplica dessa forma. Então, sempre vai ser o seno do ângulo, porque é o vetor perpendicular. Nesse caso, seria a componente do cateto posto. Substitui os valores, né? Bem simplesinha essa questão. Então, nós temos força 1, 4,2. O raio 1, 1,3. Né? Aqui em newtons e metro. O seno do ângulo, em relação a eles dois, 75 graus. Está no sentido anti-horário, então positivo. Mais 4,9 newtons, que é a força 2, vezes o raio, 2,15 metros, vezes o seno do ângulo, né, que agora aqui é no sentido horário. Então, menos 60 graus. Resolve tudo. Então, nós temos aí um torque de menos 3,85 newtons por metro. Bem simplesinha o resultado final. Né? Então, apenas aplicar o torque resultante, fazer essa análise, substituir os valores e resolver. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. Como sempre, dúvida, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.